Começa agora mais um Diz Aí, você aí de casa é o meu convidado. Fica juntinho com a gente porque hoje o programa tá especial. Temos um tema muito bacana para falar no dia de hoje, um assunto tá interessante, vale a pena você conferir. Não estou aqui sozinha, mas já eu revelo quem é. Aguenta só mais um pouquinho. Antes, eu preciso passar algumas informações importantes para você. Começando com o nosso WhatsApp, a nossa linha de conexão entre você e de casa e a produção do canal da Juventude Cristã. Deixe salvo aí porque você pode mandar a sua sugestão de tema. A gente quer ouvir as suas ideias. Salva o nosso número 21993415064. Agora pega o seu celular, vai lá no Instagram e procura ali na lupa por @canal.cjc. Você vai conhecer o nosso perfil, é um do ícone laranja. Você clica ali e vai conhecer tudo de conteúdo exclusivo que a gente tem só no Instagram. Então você precisa estar seguindo a gente lá. Tem stories, tem bastidores, muita coisa boa, não fica de fora dessa não. E outra coisa que você não pode ficar de fora é o nosso YouTube, canal CJC Oficial. Lá você pode conferir os conteúdos, os programas na íntegra. Tem o Diz Aí para você ver este programa novamente e assistir toda a playlist ali do Diz Aí, fica à vontade. Tem o Jaé, tem o CJC Missão, CJC News, muita coisa boa, você não pode ficar de fora. Canal CJC Oficial. E a gente pede para você que está no YouTube que não somente seja um inscrito, mas esteja com o sininho das notificações ativado e nos ajude compartilhando. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe. Grupo da família, grupo dos amigos, usa aí o seu WhatsApp, encaminha para todo mundo, para todos serem abençoados. E agora sim podemos começar com o tema de hoje. Temos um tema voltado totalmente para a juventude e ninguém melhor do que o líder aqui do Rio de Janeiro, líder dos jovens, veio conversar com a gente mais uma vez. Seba, seja bem-vindo! Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado para você de casa. É sempre uma honra estar aqui ensinando e falando a palavra de Cristo. E hoje é 100% Não, juventude. Hoje é 100% juventude. Não é? 100%. Esse aí é 100% juventude. É o apóstolo Paulo escrevendo para um jovem pastor, Top. né? Perfeito. Então, que instruções Paulo, o apóstolo Paulo, deixou para os jovens? A gente vai conferir um pouquinho disso hoje. O tema do dia, o assunto do dia de hoje é não despreze a tua mocidade. Muito bom, e só para você ter ali o embasamento bíblico, também está em primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, e esse versículo específico é o versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. E aí eu já queria começar aqui conversando com o Seba, perguntando se é comum de acontecer do jovem ele ser desprezado por outras pessoas dentro da igreja, talvez, né, já dentro do tema de hoje, já que estamos falando dos mais jovens, a respeito então dos mais velhos. Pode acontecer isso, de ter esse choque e do jovem ser desprezado pelos mais velhos? Com certeza, pode até... Acho que é até natural, acredito que todos nós que estamos na obra e somos um pouco... Eu sou jovem também, mas eu sou jovem, assim, eu sou um jovem adulto e eu sei que tem dentro da obra pessoas mais jovens do que eu. Todos nós que somos da obra e tem pessoas mais novas do que a gente fazendo a obra, a gente tem que tomar o cuidado e respeitar a unção que está sobre aquela pessoa ali, que é mais nova do que a gente. Então, assim, acontece muitas das vezes dentro da igreja, dentro da obra ali, o mais velho querer desprezar o jovem, sabe? Então, isso acontece bastante, Júlia. Infelizmente, acontece bastante. Então, isso é para geral, isso serve para mim também. Nunca desprezar uma pessoa que está na obra, independente da idade dela. Se aquela pessoa tem unção, se aquela pessoa tem Cristo, eu preciso respeitá-la. Se a gente for olhar para a Bíblia e para você entender que não está sozinho nessa, o próprio jovem Davi foi desprezado. Eu ia citar ele. Júlia pegou... Foi primeiro. Tá ligado. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Verdade. O jovem Davi, ele foi desprezado pelo pai, pelos irmãos, pelo rei, pelo gigante. E a gente vê que ele se fazia de surdo, né? Sim. Parecia que ele não estava ouvindo aquele desprezo. Ele desprezava aquilo, né? Ele considerava como se fosse nada, porque ele estava focado na missão que ele tinha, né? Sim. Porque pensa, pelo próprio pai, uma coisa é você ser desprezado pelos de fora, mas dentro da própria casa, a gente vê o pai, os irmãos. Então você não está sozinho nessa. E tem certas coisas na vida que você precisa
fechar os seus ouvidos. Se deixar entrar pelos ouvidos, os olhos, os ouvidos são canais para o coração. Se isso já entrou, deixou entrar no coração, temos um problema aí, Sim. porque isso vai dominar e vai trancar as saídas da sua vida, porque é isso que o coração é. Dele procedem as saídas da vida. Então, se está bloqueado, se está contaminado, se está magoado com alguém por conta disso, isso vai bloquear, vai trancar. E aí você trava o seu propósito também por conta disso. Imagina Sim. se Davi tivesse dado ouvidos. Sim. Tava frito, né? Imagina se Jeremias desse do ouvido também. Exatamente. A gente vê vários personagens que passaram por isso. E aqui o apóstolo Paulo está instruindo um jovem pastor, porque pensa na responsabilidade. Se fosse o apóstolo Paulo, fala, Sebastião, falar com o nome assim porque é sério, né? É sério. Sebastião, preciso que você assuma ali, sendo que foi o apóstolo Paulo que abriu, que Nossa. fundou aquela igreja. É uma responsabilidade. Olha a responsa que estava sobre Timóteo. É uma responsabilidade. Pensa como é que estava a cabeça dele, as emoções, né? De repente, os julgamentos ao redor, como é que ele ia chegar lá, de repente as pessoas olhassem, mas Timóteo, esse jovem que vai me ensinar alguma coisa, já sou velho aqui, eu vim aqui quando era o apóstolo Paulo, né? Sim, então, sim. pensa o que ele poderia sofrer. Mas a respeito do jovem também, pode acontecer um autodesprezo dele mesmo se desprezar? Sim. Se enxergar incapaz, né, também? Sim, claro. Eu vou citar dois exemplos. Vou citar o exemplo de Jeremias e vou citar o meu próprio exemplo. Né? Jeremias, no capítulo 1, ele fala para Deus, né? Ele chega para Deus e fala que ele não poderia aceitar a missão que Deus tinha dado para ele porque ele se via como uma criança. Ele fala, eu ainda sou uma criança. E Deus, ele fala, não fale para você que você é uma criança, porque onde quer que eu te enviar, você irá. Então, assim, Jeremias, ele se desprezava. Né? Porque talvez Jeremias ainda não tinha tido a experiência que Davi já tinha tido antes de enfrentar Golias, porque Davi já tinha matado o urso, Davi já tinha matado o leão. Então, quando ele foi enfrentar Golias, era só mais um gigante que ele iria enfrentar. Só que Jeremias talvez não tinha tido nenhuma experiência ainda para com Deus para aceitar a missão que Deus estava dando para ele. Mas ele aceitou, porque ele confiou em Deus e foi. Então, assim, existe esse desprezo. Eu sei também, eu me lembro que primeira vez que o pastor Michael, agora eu tô abrindo aqui um pouquinho da minha vida, tá? Quando o pastor Michael, ele conversou comigo pela primeira vez a respeito da liderança da juventude, Deus já tinha falado comigo, eu já tinha tido essa confirmação da parte de Deus, mas eu não sabia que era para esse tempo, né? Eu desconfiava que poderia ser para esse tempo, mas ao mesmo tempo eu não desconfiava, porque uma das perguntas que vinha na minha cabeça, porque alguma pessoa uma vez soltou isso para mim, e eu acabei às vezes não vigiando e deixando aquele entrar no meu coração. É o ouvido, né? O ouvido, como você falou. É aquele negócio, não tem como o pastor te dar o estado agora porque você é novo. Existem pessoas mais velhas, pessoas com mais experiência do que você que podem assumir esse trabalho. E assim, aquilo entrou no meu ouvido e eu fiquei refletindo, poxa, acho que é verdade, acho que não tem como eu receber agora e tal, talvez mais pra frente, eu sei que eu tenho um chamado pra isso, mas mais pra frente pode ser que aconteça de eu de fato assumir a juventude. Certo dia num culto, o pastor Michael pregando através da palavra, na hora da oração, Deus me pegou. Deus me pegou e falou que eu tava pensando de forma errada, que era pra aquele tempo. E aí eu orei, eu determinei, eu falei, não, se o Senhor me chamou para esse tempo, se o Senhor vai me colocar na liderança, Ele vai à minha frente. Eu não preciso me desprezar, porque eu creio que a unção dele está sobre mim. E aí veio o próprio Davi. O próprio Davi era o desprezado, Davi ninguém dava nada para ele. O menor da casa. O menor da casa, mas foi ele que foi lá e venceu a Golias. Então assim, eu coloquei isso no meu coração e o pastor Michael veio, me abençoou e hoje eu lidero jovens, pessoas que são jovens, adultas e são mais velhas do que eu. Eu lidero um monte de gente que tem mais idade do que eu mesmo, mas assim, não sofro desrespeito, as pessoas respeitam a unção que está sobre a minha vida. Eu creio que o jovem, né, para ele vencer isso, é como você falou, é ele guardar o coração, ele guardar o ouvido dele, sabe? Guardar os olhos dele também naquilo que ele vê e principalmente confiar e acreditar na unção que está sobre a vida dele. Quando ele começa a acreditar na unção que está sobre a vida dele, ele para de se desprezar. Porque às vezes o jovem ele não avança nesse tema que a gente está falando aqui, não apenas porque as pessoas desprezam, mas porque ele mesmo se despreza. Ele mesmo não se vê capaz como Jeremias não se via capaz. Mas quando a gente respeita a unção, quando a gente respeita a palavra que está sobre a nossa vida,
a gente consegue vencer esse desprezo. E um versículo assim que eu amo, e eu já comentei aqui várias vezes, é que o Espírito do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É claro, o pastor Michael dá esse exemplo dos aplicativos. Deus já deu para você uma série de aplicativos, aquilo que você naturalmente desempenha com muita facilidade. E Deus quer usar isso também. Mas naquilo que você se vê incapaz, entenda que por mais fraqueza que seja, Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza e a glória é ainda maior. Então, deixa Ele usar você como um canal de bênção para outras pessoas, sabe? Quem vai trazer muita experiência, maturidade, sabedoria, vem do próprio Senhor. Então, deixa fluir sobre a sua vida. Você é apenas um canal. Você precisa estar disponível. É isso que Deus está procurando, pessoas disponíveis para que Ele possa usar. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Esse é o embasamento bíblico do tema de hoje. E antes de irmos para o intervalo, lancei a seguinte pergunta para o Seba, que está aqui conosco no dia de hoje. Se dentro das óticas possíveis, dentro desse versículo, se Paulo também não estava se referindo a desprezar a mocidade como aquele jovem que gasta os seus dias, gasta a sua vida, seu tempo, sua energia, longe dos caminhos do Senhor, longe da palavra, longe do chamado dele. E aí, Seba? Olha, se Paulo queria passar isso para Timóteo, eu não sei. Porque Timóteo era um homem, era um jovem que já estava ali na caminhada. Mas que a gente pode passar esse versículo e levar para esse lado, a gente pode fazer isso. Porque assim, isso é muito forte. Tem muito jovem que despreza a sua mocidade vivendo na vida de pecado. E isso pode impactar de uma forma negativa na vida desse jovem quando ele for adulto. Por exemplo, tem casos de jovens, né, que por conta do pecado viram pais muito cedo. Viram pais fora do casamento. Tem casos de jovens por conta do pecado que acabam perdendo a sua virgindade muito cedo e se arrependem. Tem casos de jovens por conta de pecado que acabam perdendo a sua própria vida. Porque estão com amigos em lugares que não deveriam estar, fazendo brincadeiras que não deveriam fazer e tal. Tem aquele caso daquela boate, acho que era boate Kiss, né, que morreu um monte de gente com aquele gás que foi liberado lá. Quantos pais falaram para aqueles jovens, não vão para essa boate? Tem vários relatos dos pais falando para muitos jovens ali, não vai para essa festa, pare de ir para essa balada. Mas ali aquela pessoa perdeu, desprezou a sua mocidade, perdeu a sua vida por conta de um pecado, por algo que é passageiro. Eu falo uma coisa pro jovem que fica muito no meu coração. Cara, viver pro mundo é viver vazio. Jesus, ele fala para aquela mulher que está para aquele poço, se você continuar bebendo dessa água, você tornará a ter sede. O que eu entendo? Que quando nós bebemos da água de Cristo, nós ficamos preenchidos, nós ficamos saciados. Você pode ir para a balada, você pode usar droga para se sentir cheio, você pode ficar no meio de amigos que não valem nada para se sentir cheio, mas quando você chegar em casa, você botar sua cabeça no travesseiro, você vai se sentir um vazio, porque tem uma lacuna na vida do ser humano que só pode ser preenchida por Cristo, porque nós somos criaturas de Deus. E tem uma lacuna na vida do ser humano que só pode ser preenchida por Ele. Existe um louvor, Júlia, que está no meu coração, que eu tenho ministrado bastante lá na juventude. O Pena tá aqui, ele não me deixa mentir, que é sua presença vale mais. E tem uma parte do louvor que fala que a sua presença vale mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que os prazeres, mais do que a fama, mais do que o dinheiro. A presença dele vale mais. Então não vale a pena você desprezar a sua mocidade longe da presença de Deus, porque isso pode impactar de uma forma totalmente negativa para o futuro. Então, assim, eu acredito que essa mensagem do apóstolo Paulo pode até não ter sido diretamente para Timóteo, mas ela é hoje para mim e para você. Não despreze sua mocidade perdendo tempo no mundo, mas gaste a sua mocidade na presença de Deus. Tem um texto que Paulo escreveu exatamente para Timóteo nesse sentido. A gente pode encontrar, isso está em 1 Timóteo 2, vai falar sobre os desejos da mocidade. Paulo escreveu assim, no versículo 22, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz,
com um coração puro invocam ao Senhor. Sim. Então a gente tem aqui um conselho muito forte. E o que você disse foi extremamente verdadeiro, condiz com a palavra, porque Deus tem coisas lindas para a sua vida, Deus tem um propósito maravilhoso. Deus está escrevendo uma história linda, só que às vezes com as nossas decisões, muitas vezes erradas, né, motivadas com um coração que não conhece a Cristo, vai ser uma decisão errada, uma decisão que vai atrasar o seu propósito. Se a gente for olhar na Bíblia, o jovem Samuel começou muito cedo. Sim. Assim que desmamou, a mãe já entregou pro profeta para ser cuidado ali no templo, ser ensinado. E ele foi caminhando, teve um período que não conhecia a voz do Senhor, mas a gente vê que grande homem de Deus foi Samuel, o profeta Samuel, foi um juiz também, né? Então a gente vê como foi um homem usado por Deus e começou muito cedo. De repente, você já poderia estar muito longe. Isso não é para você ficar remoendo o passado, mas sim para que você tome uma decisão e que a partir de agora você passe a viver segundo o que a palavra diz para você viver, para você guardar o seu coração, para você desprezar os desejos da mocidade, rejeitar isso e começar a se dedicar aos desejos do Senhor para a sua vida. Porque existe uma responsabilidade para o jovem também, né? O tema é não despreze a tua mocidade, mas o que o apóstolo Paulo fala logo em seguida também é ensinamento para a gente. Ser exemplo para os fiéis, que você seja um exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Isso foi o que eu li, mas tem mais. Vou continuar lendo para você, no versículo 13. Persiste em ler. Às vezes nem a Bíblia tá lendo direito. Leia a Bíblia. Exemplo. Leia a Bíblia, é a fonte principal, mas tem tantos livros que falam, trazendo esses estudos mais aprofundados ainda sobre certos temas. Então, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A gente pode entender também até que Jesus volte, né? No versículo 14, não desprezes o dom que há em ti. Olha o jovem aqui se autodesprezando. O qual foi te dado por profecia com a imposição das mãos no presbitério. E o 15, medita estas coisas, ocupa-te nelas e não nesses desejos da mocidade, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, assim como Samuel. E no 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha isso, é o apóstolo Paulo que está dizendo, gente. Não é o Seba, né? Não sou eu. Está escrito. É o apóstolo Paulo que está dizendo, e aqui está na versão ARC. Se eu lesse na linguagem de hoje... Nossa. Evita. Ia ser mais direto ainda. Então, que você siga isso, o conselho que o apóstolo Paulo está trazendo para a gente, através aqui da Escritura, doutrina para a igreja. A gente tem que colocar isso em prática. Vamos para o caso de hoje, antes de finalizarmos. Tem alguém pedindo ajuda e dentro da palavra pode aconselhar essa pessoa. Vamos ajudá-la. Quem mandou foi o Caio. Ele conta que tem 17 anos e faz mais ou menos 8 meses que ele se batizou. E ele escreve assim: tenho muita vontade de ser mais engajado na obra de Deus, mas devido à minha idade já recebi muitos nãos, olhares estranhos e palavras também que me desanimaram. Isso tudo acabou me deixando inseguro. Quero aproveitar que estou jovem para gastar meu tempo fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra, fazendo de tudo para ser um exemplo na minha geração. Mas ainda assim, na minha igreja, não acreditam que eu posso ser útil. Não sei o que fazer e pede ajuda. Diz aí, Seba. Então, qual o nome dele? É Caio. É Caio? Qual que você leu agora? Não é 1 Timóteo 4:12? Deixa eu ir pra ele aqui. Vamos lá, Caio. Ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Então, assim, se as pessoas estão fazendo pouco caso de você, você precisa orar por essas pessoas, porque elas não estão seguindo a palavra de Deus. Tá escrito aqui, tô lendo na versão de hoje. Tá? Ah, da de hoje? Eu falei pra ela, vamos ser mais sério aqui. Ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Se estão fazendo, ore a Deus, não vá num conflito com essas pessoas, não seja agressivo com elas, mas ore a Deus porque elas não estão vivendo a palavra. Seja exemplo para eles. Talvez você está sendo desprezado porque você não é exemplo. Você já parou para se autoanalisar? Você tem sido um exemplo? Com sinceridade, né? Com sinceridade. Não adianta você também querer ser respeitado, você querer ser utilizado dentro do seu ministério, se as pessoas olham para você e te veem ainda como uma criança.
tá? Então, seja um exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Aí que tá. Aquilo que você quer ensinar, como você falou, você quer ensinar, quer ministrar, quer ser útil, quer né? ser útil. Você vive o que está escrito na palavra de Deus, porque o pregador ensina o que está escrito. Se ele ensina o que está escrito, ele tem que viver. Então, as pessoas precisam olhar para você e acharem em você uma carta viva, acharem em você uma pessoa de Cristo viva aqui na Terra. Então, deixa eu te perguntar, você está vivendo aquilo que você quer ensinar? Vamos seguir. Seja modelo para eles no amor, na fé e na pureza. Então, assim, não é só isso, como a Júlia já botou aqui, dedique-se em ler, leia livros que falam de Cristo, livros que falam da pessoa do Espírito Santo, livros que falam da presença de Deus. Outra, leia a palavra, mergulhe nisso, busque crescer espiritualmente falando. E nem precisa se apresentar que as pessoas vão atrás de você. Davi não foi lá se apresentar. Deus mandou irem atrás de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, às vezes, você não precisa se apresentar, as pessoas vão atrás de você porque elas vão enxergar em você uma pessoa que vive a palavra de Deus, um jovem que vive a palavra de Deus, um jovem que arde pela palavra de Deus. Então, se você fazer esses princípios básicos aqui que está em 1 Timóteo, no capítulo 4, do 12 adiante, cara, você vai ter sucesso naquilo que você quer. Perfeito. E que bom que você tem esse desejo de gastar os seus dias, porque gastar aqui, claro, a gente fala entendendo isso, porque é investimento. Tudo que a gente gasta no Senhor acaba sendo um investimento. A gente está investindo os nossos dias na presença de Deus. E o tempo que você tem aqui nessa terra é uma oportunidade para você testemunhar da sua fé. Então, se você começar mais jovem, que é até o desejo do Caio, você vai gastar mais tempo ainda testemunhando da sua fé, gerando frutos. E nós fomos gerados para isso, para gerar frutos também, abençoar outras pessoas. A gente já falou bastante no dia de hoje, tenho certeza que os jovens foram abençoados. Amém. Inclusive, os jovens de Madureira estão assistindo, né? Com certeza. Não, claro, ai deles, principalmente o apoio. O apoio, se não estiver assistindo isso aqui, melhor fazer até um estudo, tá? É forte isso aí, a gente dever não pode de casa. A juventude. Mas, Seba, eu quero que você faça aquele convite para os jovens que são de Madureira, da região de Madureira, claro, que não tem ainda um lugar onde são abraçados, onde são alimentados espiritualmente. Você é o líder dos jovens aqui do Rio de Janeiro, então fala pra gente aonde acontece, que dia, qual horário e as mídias sociais, tanto dos jovens quanto as suas. Sim, você que é da região ali de Madureira, ou se você não é da região de Madureira e não tem um lugar para congregar, dentro da juventude, eu tô assim te esperando, ó, 15 horas da tarde. Todo domingo, 3 horas da tarde, eu tô ali assim, ó, te esperando de braços abertos para estar te abraçando junto eu com a minha equipe lá da juventude. A gente tá te esperando todo domingo, 3 horas da tarde, na Praça Armando Cruz, 120, Madureira Shopping, tem tudo. Chegou lá esse horário, é só você perguntar onde fica o espaço jovem, que sempre tem um jovem ali na frente, ali te esperando para te puxar, para te agarrar, para te levar lá para a juventude. Lá você vai ver os melhores dias na sua vida na presença de Deus, tá? E o nosso Instagram é JQV Rio. O meu Instagram é o Sebastião Zacarias. Se você botar Sebastião Zacarias, você me encontra lá de boné. Como eu falei em outro programa já, eu sempre tô de boné. Aqui eu não tô de boné, mas eu tô sempre de boné. Mas é só pesquisar Sebastião Zacarias que você me encontra. E o nosso Instagram da juventude é JQV Rio. Te esperamos lá 3 horas da tarde para você ver os melhores dias na presença de Deus. Esse jovem que quer ser útil vai chegar lá. Na cidade, esse jovem que quer aproveitar. Tem trabalho lá pro jovem? Muita coisa, Julia. Muita coisa. Se o jovem quer se envolver, quer ser abraçado, só lá chegar. Em Madureira tem lugar. Muito trabalho. Muito trabalho. Pessoal de casa, ó, nós ficamos por aqui. Um grande abraço pra você. Seba, muito obrigada, viu? Agradeço, Deus te abençoe. Eu te agradeço também. E você aí de casa? Não parem de me chamar não, gente. Me chamem mesmo. Vou vir. Pode deixar. E você aí de casa, fica com Deus. Um grande abraço e não despreze sua mocidade. Deus abençoe. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!